Olá, olá, boa noite, ótima noite, seus lindos, como que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Passando aqui para estar iniciando a semana de lives. Você tem gostado? Você tem me acompanhado? Sempre uma palavra de vida ao meu e ao teu coração. Fique comigo, acompanhe, compartilhe, interage para que a gente possa crescer no conhecimento, na graça e a gente possa ir, não é, sendo uma pessoa melhor, não é, do que ontem. Alguém de bem e do bem, não é? Para isso que fomos chamados, para estarmos aqui. Oi, boa noite, seja bem-vindo. Então, para quem não me conhece, me chamo Monique Faria e estou, sempre que posso, à noite, fazendo uma live breve, que eu costumo falar que eu gosto de ser objetiva, clara, não me estender muito, porque o cérebro, ele não absorve quando nos estendemos muito, né? A gente começa vagar e sai totalmente da atenção. Então eu procuro fazer umas lives breves, mas bem construtiva, para que eu possa fazer entendida. Vamos convidar aqui umas pessoas, chamem aí os amigos para estar nessa live. Estou convidando aqui umas amigas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre domínio próprio e gestão emocional. Para você que me acompanha, que já me conhece, você sabe que eu comunico aí nas vertentes da espiritualidade, da parte da emoção, da saúde emocional, ok? E da inteligência emocional, né? Que é sabermos gerir as nossas emoções, que a gente faz analogia com a espiritualidade, de termos o domínio, não é? O domínio, o autocontrole, saber aí ter o domínio emocional. Você sabe, nesse frenesi, nessa correria desse mundo de internet, de informações, nós vamos nos atropelando e vamos, à medida do possível, às vezes não conseguimos nos controlar, não conseguimos gerir as nossas emoções e chegarmos a um equilíbrio emocional, não é? Sermos saudáveis emocionalmente no que diz respeito a termos o equilíbrio, a sermos ali refinados, não é? A nos conhecermos de dentro para fora naquilo que nos desestabiliza. Então eu vou procurar falar um pouquinho dessa diferença, onde a gente faz aí uma analogia e diz respeito à mesma coisa, não é? Só que na parte da espiritualidade e na parte emocional, porque nós sabemos que somos triunos, corpo, alma e espírito. Então se conversam e é a mente, não é? Que precisa estar bem organizada para que seu corpo responda aí com um domínio próprio, com um equilíbrio emocional, tá bom? Então vamos lá, gente. Uma ótima noite para você, obrigado por você que está aqui, para você que está me vendo em outro momento, seja bem-vindo, que você fique, que você possa ser aí construído através dessas palavras, dessas mensagens, e vamos crescer, gente, vamos crescer, porque isso é vida. Eu quero sempre comunicar a você palavras e mensagens de vida, não de morte, né? Haja vista que muita gente fala, mas não constrói nada, né? Então eu tô tentando. Então vamos lá, gente. É muito importante que a gente se conheça. Eu sempre falo que o carro-chefe é o autoconhecimento. Você precisa se conhecer de dentro para fora, de quem você é internamente, em suas piores emoções, aquilo que é mais feio, mais resistente em nós. Todos nós temos, não é?
algo que é resistente, característico de nossa personalidade. As pessoas falam, eu tenho uma personalidade forte, eu sou assim, não é? Tem gente que não quer mudar, eu sou assim mesmo, síndrome de Gabriela, nasci assim, vou ficar assim, eu puxei meu pai, puxei minha mãe, enfim. E aí você se reconhece que você tem aquilo, mas você, às vezes, tem gente que acha até legal, não é? Ser uma pessoa impulsiva, ter aí suas tretas, acha até legal, até se vangloria dessa debilidade, não é? Mas não é assim. Você precisa organizar, você precisa ter aí uma leitura e alinhar essa emoção, esse sentimento que te faz mal e faz mal ao outro, não é? Não tem nada de legal nisso. Então, o carro-chefe é autoconhecimento, é você dar um mergulho para dentro de você e ver aquilo que tem te paralisado, que te faz uma pessoa não tão feliz, não tão próspera. Todas essas reações, essas emoções, elas nos impedem de avançar em nós mesmos e sermos melhores nos nossos relacionamentos também. Então eu vou dar exemplo, que eu costumo sempre dar o exemplo do impulsivo, não é? Vamos supor que você é uma pessoa que se ira facilmente, a pessoa às vezes te fala uma coisa e você fica logo com raiva, aquele ditado, não vou levar desaforo para casa, bateu, levou, não é? Então muita gente vive assim, não é? E aí fala o que não deveria falar, ofende as pessoas que mais gostam, que amam, não é? E depois se arrependem. Poxa vida, eu estava nervoso, é o meu jeito, enfim. Então você precisa se avaliar. Se você é impulsivo ou tem outra coisa, você precisa buscar ajuda aí na parte emocional, né? Numa terapia onde você vai falar, onde você vai se ver, onde você vai se detectar e vai buscar ajuda. Então, se você está num momento, vamos supor, de estresse, não é? De confronto emocional com uma outra pessoa, ao ponto de você se reconhecer, de saber que você tem essa debilidade, você vai parar, você vai se distanciar, você vai se calar. Isso é ter inteligência emocional, que hoje nós chamamos de gestão das nossas emoções. Nós vamos aprender, através de nos conhecermos, a gerir essa emoção, a nos controlarmos emocionalmente. Uma vez que a gente se conhece, vamos sabendo o nosso limite, até onde a gente pode ir, até onde a gente pode falar, pode avançar, o momento certo de se retirar, o momento certo de falar, não é de opinar ou só ficar observando. Isso é saber gerir as nossas emoções, e isso trará a você saúde emocional. Você poderá se relacionar com qualquer tipo de pessoa, porque você está apto para isso, uma vez que você se conhece e sabe aí colocar limite nas suas emoções, naquilo que mais te sobressai. E você, ao longo, não é, de um treinamento, de um exercitar, porque é processual, não é? Nós vamos exercitando ao longo da nossa vida, a gente vai naturalmente deixando, não é, essa mazela de lado. E aí as pessoas que estão de fora vão perceber, não é? Porque foi um exercício de constância, né? Então é importante que a gente se detecte, que a gente se perceba, que a gente queira mudar, né? Ninguém muda ninguém, só nós mesmos temos o poder de mudança. Então tem que ser uma decisão legítima, não é? Não pode também camuflar, né? Porque eu sempre falo que nosso eu, nosso ego, a nossa alma, ela camufla, não é? Arrependimento, camufla mudança, não é? A gente às vezes fala, eu sou tão bonzinho, não faço nada, não fiz nada, tudo mentira. E a gente pode, ao longo também de um período, ir fazendo aí uma média, mas não ser transformado de verdade, não é? E tentando. Mas você tem que persistir para que isso seja realmente real, para que você realmente queira ser livre dessa debilidade, dessa mazela,
para que você possa crescer e avançar em você mesmo. E que diz respeito a nos relacionarmos, né? Porque a vida é relacionamento. Então, isso traz saúde emocional, porque não vamos ficar vivendo monólogo, né? Nós vamos sempre estar falando com alguém. E quando estamos curados, quando estamos nesse processo de cura, de transformação, a gente vai sendo, à medida do possível, tratado, né? Disso que vem nos incomodando, disso que carregamos como algo que nos impossibilita de gerir as nossas emoções. E na parte aí da espiritualidade, que a gente costuma dizer que é o domínio próprio, não é? Equilíbrio emocional é domínio próprio, que é a gente deixar também de fazer essas coisas com descontrole, não é? A palavra de sabedoria, as escrituras sagradas de Deus já nos deixou o recadinho. E nós aí, né, os estudiosos, os cientistas, descobriram, mas só com o nome de equilíbrio emocional, né? A parte aí terapêutica, mas é o domínio próprio, ser manso, humilde, paciente, perseverante, as virtudes de Deus. Quando Jesus veio a essa terra e deixou o legado que é possível eu e você sermos transformados de dentro para fora à medida que a gente dá um mergulho no autoconhecimento, não é? Aí o autoconhecimento na espiritualidade seria o quê? A gente, com essa conexão com o nosso Criador através do Espírito Santo, nos sondando os nossos corações. Davi disse: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Ah, como há caminho mau, não é? Falta de paciência, de mansidão, ser pacífico. É o domínio próprio, as virtudes de Deus, que a cada dia a gente pede a Ele para nos transformar um pouquinho a cada dia e sermos parecidos com Ele, no seu modo de ser, de agir, um estilo de vida, viver em adoração. Então, é o domínio próprio que nós precisamos ter na vertente da espiritualidade, que diz respeito à gestão das emoções. É tudo de bom, isso é saúde para a mente e para o corpo, não é? Quando você tem uma mente equilibrada, o seu cérebro vai dar aí os sinais para o corpo e seu corpo vai reagir com vigor, não é? Aquilo que você às vezes não gosta de fazer, eu não gosto de fazer um exercício, não gosto de fazer ginástica, você vai sentir motivado, incentivado, à medida que você vai se reconhecendo, vai se transformando de dentro para fora. O seu corpo vai ter ânimo para fazer até aquilo que você achava que era mais difícil. Por quê? Porque você está se reconhecendo, você está se movendo, você está estimulando o seu cérebro a mudar, a sair dessa inércia. Então isso também é saúde para o seu corpo. E a saúde espiritual, não é? Onde a gente descobre as nossas mazelas, nossas tretas espirituais, não é? Porque o manso é aquele que é humilde, e o humilde é aquele que tem autoridade. Ok? Então tudo conversa, tudo fala, tudo está ligado, é um pacote. Só muda aí mesmo o nome. Então a gente precisa ser saudável emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, uma vez que a gente se reconhece, sabe que somos triunos e todas essas áreas precisam estar saudáveis, mas tudo começa realmente aqui, na sua mente e na decisão e na certeza que você precisa ser tratado, ser curado. Tem que ter um querer, não é? Tem que querer, é desafiador, mas não é impossível. Então Jesus, ele veio na espiritualidade, se esvaziou de si mesmo, né? Ele deixou a sua glória e passou a ser humano como eu e você. Então ele também foi sujeito às mesmas paixões, os mesmos sentimentos que a gente tem, não é?
de ira, de raiva, de não ser paciente, tudo isso ele ficou passível de sentir. Então ele deixou esse legado que eu e você, a gente pode realmente viver aqui e sermos aí tratados, mudados, uma vez que a gente se perceba e queira. Vamos virar anjo, né? Não vai, né? Nós vamos sendo condicionados, vamos sendo aí transformados à medida que a gente se percebe, não é? Como eu disse, o impossível, ele vai perceber que ele é impossível no momento de estresse e vai saber gerir as suas emoções, vai procurar ter o domínio próprio e vai saber como agir nesse momento. E aí a gente vai a cada dia, um processo processual, mudando, sendo transformado a cada dia uma pessoa melhor e lançando fora, deixando realmente essa mazela de lado. É verdade, é real, não é? Eu sou prova disso. E não sou eu que falo, como eu digo, é sempre os de fora, principalmente, né, às vezes o da nossa casa, aqueles que andam conosco, né? Eu particularmente, a minha mãe sempre fala, né? Já fala há muito tempo, Monique, você é outra pessoa. Por quê? Porque há essa mudança aí. Quem nos conhece muito mais, os nossos pais, né, sempre sabe muito bem da gente, vai saber o quanto a gente tem mudado, o quanto a gente está diferente. Então é essa mudança, é essa transformação diária. Mas tem que se detectar, tem que se abrir, tem que querer. E isso é saúde, não é? E as pessoas às vezes perguntam, nossa, como que isso acontece, né? Reflete às vezes no seu olhar, reflete na sua aparência, porque a palavra de Deus diz também que um coração alegre formoseia o rosto. Então não é uma farsa, não é algo superficial, não é? Porque aquilo que é farsa, que é superficial, ela vai ter um tempo, ela não vai ser sempre, né? E ao longo da medida que a gente vai caminhando, aquilo depois é acrescentado, né? Quando a gente quer disfarçar uma transformação. Mas quando é feito de verdade, você se torna, você passa a ser. Porque na espiritualidade é o Espírito Santo que nos torna, que nos faz, não é? Então, não é uma força humana, é algo também junto, Deus com o homem, né? Nós fazemos aí a nossa parte e Deus fazendo a dele. Então, a parte da espiritualidade, você tem que buscar essa conexão com o seu Criador, com o Espírito Santo, para que ele possa te ajudar. E na parte das emoções, da inteligência emocional, da gestão das emoções, você tem que buscar uma ajuda terapêutica aí, porque a fala vai te libertar. O poder de falar é libertador. E à medida que a gente vai falando, a gente vai lançando fora e vai se conectando conosco mesmo e nos conhecendo e nos transformando aí em pessoas melhores, não é? Você não quer ser melhor? É tudo de bom, né, gente? A gente precisa muito hoje ter saúde, sempre emocional, física e espiritual. E eu quero deixar umas passagens para você em relação a palavra de Deus, né, onde nos vai validar esse domínio próprio, essa gestão da emoção que é tão necessária, e a gente precisa o mais rápido possível ter essa saúde, esse domínio próprio, esse equilíbrio emocional, ok? Então, para você que tem essa vertente, não é? Eu falo para todos, não tem nada a ver com religião, eu sou conselheira espiritual, então para você que tem uma vertente ou não tenha, são palavras de sabedoria que vai nos agregar ao conhecimento no que diz respeito a nos entendermos melhor, não é? Com conhecimento que realmente faz sentido pra gente e a gente pode ser transformado, né? Agregar realmente vida a gente. E para você que tem uma vertente aí religiosa, crê em Deus e já conhece a palavra de Deus, maneja ela muito bem, você vai lembrar e vai trazer a memória, e a gente tem que colocar em prática para que realmente ela venha fazer sentido e nos transformar de dentro para fora. Não só ler, não é? Não só
deixar aberta a mensagem e muita gente também decorar. Ela precisa ser internalizada em nós, de forma que essa palavra se torne verdade em nós, e aí ela é vida, não é? Eu costumo dizer que a gente tem que ler a palavra, se transformar na palavra, de forma que a gente se alimente dela, ela se torne vida em nós e a gente possa alimentar tantos outros, porque ela já está assumindo, não é? Como papel, a gente tem aí a Bíblia em tantas formas de se ver, mas vai chegar uma hora que a gente nem vai poder falar. Então, ao longo da sua vida, se você se tornou a própria palavra, a palavra de Deus diz que ela será escrita na tábua de nossos corações, quem vai roubar de você? Ninguém. Assim é o conhecimento, né? Também cognitivo, e todo qualquer conhecimento tem que internalizar, tem que se tornar. E a palavra, ela se torna viva quando nos transformamos nela. Então, que você leia, que você medite, que você busque o discernimento. Não só a palavra de Deus, mas de tudo aquilo que chega como conhecimento para a gente. A gente vai confrontar, a gente vai refutar, a gente vai ver aquilo que nos cabe, não é? De forma que a gente possa ser saudável e usar para a nossa vida, não é? Não nos alienando, aceitando tudo de pronto como se fosse verdade. Eu falo aqui, não sou dona de verdade nenhuma, então a gente troca figurinha e você tem um cérebro para raciocinar se o que eu falo condiz, tem fundamento, serve para você, não é? Então a gente tem que agir assim, não alienados, mas aqueles que estão ligados, antenados e que tem um cérebro que raciocina, que pensa, ok? Então vamos lá, gente. Eu quero ler em 1 Pedro, tá? Você pode ler aí se você tiver uma Bíblia aí, tá? Pro seu celular, ou anota, lê depois, tá bom? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Olha, aqui ele está falando mais uma vez. Hoje eu gravei muito vídeo falando sobre a mente, né? Sobre o que você traz à mente, o que você pensa ao acordar, que pensamentos vêm à sua mente. Você desperta, já pensa naquela conta que tem que pagar, naquele problema que tu tem que resolver, que está atrasado. Então, nós precisamos trazer à mente, em primeiro lugar, pensamentos de paz, de amor, de vida, porque isso atrairá coisas boas para a gente ao longo do nosso dia. Caso contrário, você poderá estar trazendo pensamentos ruins e seu dia será pesaroso, você nem perceberá. Sabe quando chega no final do dia você se sente pesado, parece que carregou o mundo nos ombros, nas costas? Foi isso, foi o tanto que às vezes a gente vai emanando coisas ruins, pensando coisas negativas, não é? Então nós somos energia, nós somos realmente aquilo que a gente pensa realmente, né? Pensamento gera emoção, emoção gera ação. Então é importante que a gente procure ter pensamentos bons, ok? Então fala aqui, portanto, prepare a sua mente para a ação, exercitem o autocontrole. Então é o preparar, é trazer a nossa mente esses pensamentos para que a gente possa estar aí apercebido ao longo do nosso dia, naquilo que a gente vai fazendo, não é? E procurar se perceber e ter o autocontrole, que eu falei, não é? O mergulho dentro da gente, a gente sabendo quem nós somos, nossas piores emoções. O impulsivo, ele vai saber que ele é impulsivo, então ele vai fugir de tudo aquilo que possa lhe levar à impulsividade, não é? A se irar facilmente, a ficar brigando, falando coisas realmente que podem tirar ele do equilíbrio emocional, ok? Deixa eu beber uma água aqui. E eu quero ler outra passagem que está em Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Melhor é longânimo do
do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o toma uma cidade. Então, aqui está dizendo, melhor é ser aquele que é paciente, aquele, né, que tem aí a gestão da emoção, aquele que é mansinho, do que ser aquele que se ira facilmente, não é? Que tá todo o tempo, parece que tem gente que parece que já tá com umas pedras nas mãos, coisa, gente, assim, já fica armado. São pessoas machucadas, a gente entende, né? Tem sempre algo atrás, um histórico. Então, aquela pessoa, às vezes, que se encontra no elevador, na rua, bom dia, ele fala bom dia para quem? Já percebeu? Então, são essas pessoas. Então, é melhor ser um longânimo, ser uma pessoa que sabe se controlar, do que ser essas pessoas que vivem armadas, que vivem a todo tempo. Também aquele ditado, eu pago para entrar numa briga. Tem gente que é assim, não é? Adora uma confusão. Então, essa pessoa, ela já se conhece emocionalmente, né? Mas ela quer viver na treta, né? Tá vendo qual é a diferença? Se alimenta do que é ruim, não é? Se detectou, sabe que tem, mas não quer mudar, que eu falei, né? Tem gente que gosta, acha legal ser assim, dessa forma estranha, né? Sem ter saúde emocional, sem ingerir, né? Porque vai só se piorando, né? Em vez de ser adornado numa pessoa melhor, vai só piorando, né? Vamos dizer outra coisa, né? Desculpa. Então, a outra passagem está em Provérbios capítulo 29, versículo 11. O tolo dá razão à sua ira, mas o sábio domina-se. Olha a diferença. A gente fecha essas passagens com essa última fala do tolo, né? A palavra de Deus diz que o tolo é aquele que sai falando a torto direito e na verdade ele não fala nada, né? O grande sábio é aquele que escuta mais e fala menos. Então aqui fala, né? O tolo dá razão à sua ira. O que eu acabei de falar, que tem gente que parece que se alimenta, gosta de ser daquele jeito ruim, né? Gosta de ser uma pessoa realmente que se ira, que briga. Então o tolo é esse, ele vai se embaralhando nos seus próprios pés, naquilo que tem de ruim, e ele acha que é bom e se vangloria até mesmo disso. Mas o sábio é aquele realmente que domina, que se conhece, que quer mudar, que sabe que precisa ser saudável para ser uma pessoa melhor, para se relacionar melhor com ele mesmo, com o outro. O autoconhecimento é isso que produz na gente, esse autocontrole, essa gestão da emoção, esse domínio próprio, não é? Onde a gente vai crescendo, onde a gente vai a cada dia se transformando em alguém que pode vir a se parecer um pouquinho com o nosso Criador, em suas virtudes, em seu modo de ser. Então escolha sim ser um sábio, não ser um tolo. Escolha saber gerir as suas emoções e ter domínio próprio, porque realmente é isso que vai fazer a diferença em sermos seres humanos, em sermos pessoas de bem e do bem. Então é importante que você faça aí uma autoanálise, que você se detecte, que você queira mudar, que você busque ajuda terapêutica, que você busque ser saudável, ok? Emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, para que você possa realmente ter vida. E se você tem uma família, se você ama os seus, isso também levará a saúde para os seus, porque uma vez você cuidando de você, você também poderá se relacionar melhor com os seus, principalmente com aqueles que são da nossa casa, porque você vive numa casa com seus filhos, com a sua esposa, né, ou com o seu marido. Quando você se conhece nas suas debilidades, você vai saber gerir as suas emoções no momento de confronto, no momento onde você sabe até onde você pode ir. Então,
sempre a pergunta, né, de mudar o outro. Ninguém muda o outro. Nós mudamos todo o quadro quando nós decidimos mudar. É a partir da gente, é a partir daquilo que a gente descobre que a gente tem de debilidade, de demanda, e a gente quer essa transformação. E aí todo o quadro, todo o estado, toda a atmosfera, não é, todo lugar onde você habita, onde você vai, começa a ter uma mudança, uma transformação. O seu olhar começa a ser outro, não é? Começamos a ser pacientes, mansos, não é? Sermos realmente pessoas sábias, não é? Quando você se abre para esse tratamento, você passa a ser uma pessoa sábia, porque o sábio, ele quer aprender, não é? Diz que aquele que anda com sábio, mais sábio se fará. Olha o código, não é? Então, foi isso que eu quis dizer, falar para você nesta noite, que você busque ser aí uma pessoa equilibrada, uma pessoa que sabe gerir as suas emoções e que tenha um domínio próprio para que você seja saudável emocionalmente e espiritualmente, e fisicamente o teu corpo vai responder e vai trazer aí vigor a você e vai nos impulsionar a termos uma vida muito mais leve, muito mais construtiva, né? A gente começa a ter um olhar bem diferente na vida em relação, quando a gente se trata, quando a gente se conhece, as coisas vão ficando menos pesadas. Creia nisso, exercite e coloque em prática, porque realmente faz sentido, ok? Muito obrigada, de verdade, por todos que estiveram aqui, Márcia, Cláudia, Fátima, Marcelo, obrigada a todos e todos que estão me vendo em outro momento. Um beijo e um abraço, Deus abençoe você e a sua casa sempre. Beijo, tchau, tchau.